Retorna a palavra a senhora Clarice, que conclua aí em 3 minutos para iniciar as perguntas. Quantas escolas que temos na rede, muitos aqui são sabedores que as mesmas se encontram fisicamente destruídas. Algumas colocam até mesmo em risco a vida de crianças, jovens e dos profissionais que atuam lá dentro. Pedimos o exercício do mandato dos senhores para fiscalizarem essas unidades. Prezados vereadores, saiam dessa casa e visitem mais as escolas. Entre com o intuito de analisar. Verifiquem, pois, se podemos falar de educação cidadã em muitas escolas da rede pública de Barra Mansa. Muitas delas, prezados, induzem até mesmo a circunscrição do racismo ambiental. Agradecemos a atenção dispensada dos senhores e de todos aqui presentes e me coloco à disposição para as indagações, os questionamentos que outra hora pode surgir. Aqui pergunta dos senhores vereadores, 2 minutos para cada vereador que queira fazer pergunta ou algum comentário. Só vereadores. Não, na terça-feira foi ouvido as pessoas. Eu estou representando um abaixo-assinado de 132 alunos. 132 alunos. Né? Eu tenho o direito de falar aqui na Casa do Povo. Aqui na Casa do Povo eu tenho 132 alunos solicitaram a denúncia. Eu gostaria, se possível, em algum momento, eu quero ter, em algum momento eu quero fazer denúncia. Não, quero fazer denúncia. Terça-feira fizeram, porque eu não posso fazer. Mas todo dia não é sobre risco de morte. Senhores vereadores, 132 crianças estão correndo risco de morte na escola. Eu não vou pisar naquela escola amanhã correndo isso. Olha, eu quero consenso dos vereadores para eu poder usar 3 minutos a palavra. A gente te atende depois, mas mesmo a tribuna, eu quero emendar. Há problema, Clarice, eu emendar uma denúncia? Eu vou falar isso agora. Eu gostaria de ceder 5 minutos do meu tempo para o companheiro Eduardo. Sim, no final das perguntas, o posterior, vereador Luiz Fulano. Eu gostaria de saber de você se eu tenho um projeto de lei nessa casa, seguindo lá o entendimento, o que foi determinado lá no Congresso, destinando 75% dos recursos que ia vir dos royalties para Barra Mansa destinado à educação. Se com isso, mais recursos do Fundeb, a gente consegue resolver o problema hoje da educação do nosso município, que eu digo estruturalmente nos colégios. Eu digo isso porque lá nos colégios da região leste, Colégio Peixoto Júnior, Colégio Carlos Aço, Colégio Municipalizado Santa Rita, esse colégio estão em situações precárias, o Colégio Ada Bocato também, enfim, todos os colégios lá estão numa situação realmente precária, não tanto quanto o colégio, esse outro colégio que ele citou em relação a risco de vida. Eu gostaria de saber da senhora se com isso a gente consegue resolver a destinação de mais esse recurso, se a gente consegue resolver definitivamente o problema da educação no nosso município, que eu digo o seguinte, não só na melhoria dos colégios, como também na questão salarial dos professores. Respondendo ao senhor, doutor Luiz Fulano, a questão das verbas destinadas à educação, é claro que as verbas dos royalties, elas virão e muito acrescentar na melhoria da qualidade da escola pública. Mas nós sabemos que, acima de tudo, precisamos de fiscalização. Porque, na verdade, se nós tivéssemos o bom uso da verba do Fundeb, que já foi apresentado para o nosso sindicato, que existem pessoas que jamais passaram pela educação e que recebem seus salários pelo Fundeb, a gente já recebeu
notícias do Conselho do Fundeb que a verba do Fundeb não é só destinada à educação, e isso é muito triste, porque a lei é bem clara: 60% da verba se destina à valorização, 40% à qualidade do ensino, à melhoria nas escolas, e a gente vê que isso não acontece. Então, se houver a fiscalização, é claro que esse projeto de lei do vereador vai muito acrescentar, mas acima de tudo, vereador, nós precisamos fiscalizar para que ela seja implementada. Porque senão a gente vai trazer verbas para a nossa cidade, acima das que já existem, e nós não vamos ver, por exemplo, né, uma escola sendo construída minimamente. As escolas que foram citadas nesses documentos que eu li para os senhores já deveria estar pronta, os nossos alunos utilizando da melhor forma possível. E o que a gente vê, porque quando nós assumimos uma direção de um sindicato, mas não é só o papel dos diretores do sindicato, mas é o papel de todo cidadão, nós vamos nas escolas e nós vemos que aquele valor estimado, que já foi gasto e depois dobrou-se o valor, já daria para fazer duas escolas, vereador. Então, o que nós queremos é a fiscalização, o bom uso da verba pública, para que a gente possa realmente ter a melhoria na educação. Porque se vier só as verbas e a gente continuar na inércia da não fiscalização, a gente vai continuar como está. Vou combinar com os senhores, com a Clarice também. Vou abrir para todas as perguntas. Está com caneta aí? Os senhores podem estar anotando para responder ao fim a todas. Ao final dessa fala. A palavra, vereador Cláudio Cruz. Quero parabenizar a entidade, né, o CEP, parabenizar a diretora, né? Diretora do CEP, uma das diretoras do CEP, pela iniciativa de vir a essa casa explanar aí o ponto de vista, as reivindicações da categoria. Eu acho que nesse mês eu já usei a palavra aqui umas 3 vezes, colocando a questão da verba do Fundeb, umas 3 vezes. Essa verba tem sido usada ultimamente para construção de quadros de esportes anexados aos colégios, para construção de colégio, melhoria, né, da escola, e de fato não tem sido usado para a valorização do profissional. Já foi colocado ali pela diretora a questão das cartilhas, né, que foram implementadas aí para os alunos. Cartilhas que não falavam nada da nossa cidade, nada da nossa região. Ao contrário, vinha falando coisas lá de São Paulo, de outra região, que a criança aqui nunca conheceu, nunca viu. Então, de fato, esse também nós comungamos, né, dessa reivindicação, que é a melhoria do profissional da educação, inclusive utilizando o percentual correto, legal, da verba do Fundeb. E também comungo com a questão de prestação de contas das direções das escolas com relação ao uso das verbas. Tem chegado às vezes ao nosso ouvido o mau uso dessa verba. E temos que criar um mecanismo, junto com a Secretaria de Educação, junto com o governo municipal, temos que criar esse mecanismo de fiscalização dessa verba lá na comunidade. É um conselho para fiscalizar essa verba. Né? Se ele já existir e não estiver funcionando, temos que fazer funcionar. Né? Com pais de alunos, com funcionários da escola, temos que fazer essa prestação de contas lá na comunidade. Porque não adianta confeccionar um documento
um papel e mandar aqui para a Secretaria de Educação. Não é isso? Eles têm que ser efetivados lá, no seio da comunidade escolar. Porque fazer um documento de papel complementar ali, que saca cópias ali de notas fiscais e mandar aqui para a Secretaria de Educação, esse mecanismo está muito falho de fiscalização dessa verba. Tem que ser aprimorado aqui, ó. Tem que ser aprimorado esse dispositivo de fiscalização. E perguntar aí com a diretora como é que tem acontecido as reuniões do CEP com o Executivo com relação ao plano de gastos de salário. Como é que está isso aí? Essa discussão do CEP com o Executivo. Parabenizar e dizer que nós estamos aí juntos nessa luta. A minha esposa também é professora e de fato está uma vergonha o professor vem ganhando ultimamente, não só em Barra Mansa, a diretora disse que Barra Mansa está o pior salário, né? Mas eu acho que na região, no Brasil, o professor tem que ser valorizado. É um absurdo você chegar aí e pegar não desvalorizando, já disse, um pedreiro, que hoje está ganhando 3, 4 mil reais por mês. Nós precisamos também do pedreiro, todos respeitam o pedreiro, e ter um professor que seu contra-cheque ao final do mês ganhando 900 reais. Isso é um absurdo, sério, né? Não só a dignidade do professor, mas a dignidade do Brasil inteiro. E afinal de contas, o aluno, depois da sua família, é a escola. É o professor que está ali com ele, ajudando a formar, né, a personalidade daquele cidadão, daquele jovem, daquela criança. E nós comungamos dessa ideia. Olá, vereador Sul. Pode 2 minutos. Gostaria de parabenizar aqui a companheira que está ali em nome de todo o CEP, entendeu? Acho que a luta é válida, as conquistas ao longo do tempo serão notórias. A gente já vê aí as eleições diretas, né, já anunciadas, muito em breve, acho que no outubro, né? Isso aí já é uma conquista de toda a nossa luta. Para fazer justiça, né, a questão das estruturas de nossas escolas, eu gostaria de ressaltar aqui o árduo trabalho na legislatura passada do vereador Marcelo Borges. Foi injustiçado em muitas delas, pude acompanhar de perto a luta dele. Tive escola que ele bateu com a cara no portão por várias vezes, por perseguição política, e não pôde nem entrar em algumas delas. Teve várias anotações no Ministério Público contra o governo passado. E nas primeiras reuniões do Legislativo com o Executivo, essa casa aqui tem prova, todos estavam presentes, o prefeito falou em alto e bom tom que a verba de educação sobra no final do ano. Então, realmente, companheiro, não se justifica a estrutura que nossas escolas se encontram. Então, além de toda a defasagem do salário, o massacre que a classe da educação vem sofrendo, ainda tem esse outro problema gravíssimo, que é a estrutura das nossas escolas. Então tem que cobrar mesmo, tem que vir mais vezes nessa casa, vocês são muito bem-vindos aqui dentro, entendeu? Acho que é sempre válida essa participação e acho que o sentimento não só meu, mas de toda essa casa é de felicidade de ver esse plenário lotado. A gente ganha força com isso. Falei isso na oportunidade com o pessoal do manifesto aqui, entendeu? Estou falando hoje com o CEP, amanhã, se Deus quiser, eu quero estar participando aqui junto com os sindicatos rodoviários, de outras classes unidas, porque eu acho que a cidade só ganha com isso. Não adianta, às vezes, falar, mas não, às vezes a gente cobra, às vezes nossa palavra ainda é ouvida muito baixo junto ao Executivo. Então é bom, é gratificante. Tenho certeza que o nosso prefeito está com boa vontade de trabalhar pela cidade aí, vai nos ouvir, vai nos acatar, mas juntos a gente consegue muito mais força. Parabéns, obrigado. Vou pedir aos vereadores sejam um pouco mais breves nas perguntas, porque a Clarice cedeu ainda sempre no seu tempo ao membro do sindicato. Fala, vereador Pedro.
Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite, senhora Clarice, diretora do SEC. O que eu queria deixar aqui para Vossa Senhoria não é, na verdade, uma pergunta, mas é um relato. Pedir aí que Vossa Senhoria pudesse estar nos ajudando, o que diz a respeito da eleição dos diretores. Sei que eu estou totalmente a favor dessa eleição, acredito que a maioria, ou acredito que todos os vereadores dessa casa, dizer que nós temos que nos atentar, porque a eleição dos diretores, ela realmente é vista com bons olhos. Mas nós tivemos um episódio, eu não quero aqui relatar nome, né, escola agora, até porque essa diretora já vem sendo alvo de perseguição, mas ela foi exonerada de uma forma covarde, ao meu ver, de uma forma covarde, no período de recesso, e essa diretora, ela nem foi indicada por mim, porque ela já está na escola há mais de 8 anos, eu sou vereador no meu primeiro mandato, fazia um trabalho excelente com a comunidade, com as crianças, e isso tem sido até motivo de revolta nessa escola do bairro, e inclusive os funcionários daquela escola que foram solidários a ela, fizeram um documento ao prefeito. O prefeito depois também, através da secretária, ameaçou essas funcionárias. Dizer que nós temos que nos atentar, senhora Clarice, senhores vereadores, para que nesses 2, 3 meses não sejam exonerados os diretores e sejam colocados aqueles de interesse, não é? Do prefeito, enfim, da secretária, de pessoas ligadas de certa forma política, porque nós sabemos que 2, 3 meses com a máquina na mão é o suficiente para que possa se eleger esses diretores e diretoras dentro dessa escola. Aí vai ficar do mesmo tamanho, vai ser uma diretora eleita, mas de uma forma que não é tão legal e não é tão moral. Se Vossa Senhoria permitir, eu poderia até estar passando para o pessoal depois o nome dessa diretoria de escola, porque ela tem me ligado constantemente que ela tem sido alvo de perseguição pelo fato dela ter falado comigo, e eu tenho procurado o prefeito e a secretária para saber o motivo pela qual ela foi exonerada. Essa é a fala que eu queria deixar para Vossa Senhoria, para que nós pudéssemos atentar a essa questão da eleição dos diretores. Rodrigo Zaga. Senhor presidente, o assunto que eu devo tratar, eu vou falar depois da palavra livre. Quero aqui registrar os meus cumprimentos a respeito do trabalho realizado por você. Palavra do Beleza. Boa noite, Clarice, demais professores, diretores presidentes da plenária. Uma pergunta. Já houve reunião esse ano do SEC com o Executivo? Já foi convocado algum membro dessa casa ou a Comissão de Educação dessa casa para estar participando? Uma pergunta. Pergunta 2. A senhora mencionou na tribuna que vereadores envolvem diretamente na indicação de diretores da rede municipal. Eu estou no meu primeiro mandato, 7 meses de mandato. Tem 3 escolas municipais próximo ao meu bairro onde eu moro, que é na Vila Nova. Santa Rita, meu distrito, a escola lá pertence a Volta Redonda. É uma luta também para a gente botar uma educação de Barra Mansa lá, que é um território de Barra Mansa, e a educação lá vem pelo município de Volta Redonda. Mas nenhuma dessas 3 escolas públicas fiz alguma intervenção, porque eu acho que isso aí, se existe essa praxe, não é o correto. Tem que ser um profissional qualificado, como a Vossa falou, que paga com as nossas crianças na sociedade. Obrigado. Palavra do Marcelo Borges. Senhor presidente, senhores vereadores, quero parabenizar a diretora, né, do SEC, a Clarice. Eu não vou nem falar muito, não, porque boa parte dos professores que estão aqui conhecem o meu trabalho, então eu não preciso falar nada. Só parabenizar aí o SEC e dizer que pode contar comigo, que eu vou estar sempre do lado do trabalhador da educação. Ricardo Arbex. Boa noite, Clarice. Também parabenizar o trabalho. Uma pergunta. Gostaria de saber se vocês já fizeram contato com os conselhos do Fundamento, que são representados por funcionário, a respeito da situação, para que eles estejam sabendo, e qual que é o posicionamento dele. Ali são vários conselheiros representando várias secretarias. Qual o posicionamento deles nesse projeto que a diretoria está colocando para vocês? Existem alguns estudos anteriores à viabilidade do Fundap e saber o posicionamento com os conselheiros, muitos ali que são já de gestões passadas,
e qual o posicionamento deles também em relação a isso. Mas quem já passou por outras administrações como conselheiro sabe muito bem quais são as soluções, se eles se posicionaram ou não em relação a isso. O vereador mais quer falar para pergunta? Presidente, o senhor permitiu, declinei a palavra, mas o senhor permite porque eu acho que vai ser pertinente. Eu ia fazer depois, mas eu acho que convém fazer com a presença do CEP. É o seguinte, na ouvidoria nós recebemos uma reclamação de uma mãe, uma denúncia, dizendo o seguinte, relato aqui da denúncia, tá? A denunciante diz ser mãe de jovem estudante no período da tarde, no colégio Marcelo Drago, que a família é de evangélicos e que, de forma reiterada, a menina tem sido assediada por pessoas de fora da escola, principalmente no horário da saída da escola, que oferecem drogas, que, entretanto, não sabe descrever as pessoas, mas que seriam outros jovens com idade entre 16 e 20 anos. Que, apesar de pedido da direção da escola, não há policiamento nem mesmo rondas. Que agora recorre aos vereadores para garantir a segurança das crianças e jovens que estudam na escola. Por que eu digo que isso afeta diretamente o CEP? Porque a gente está falando de segurança pública na porta de uma escola. A gente está falando da ausência de preservação não só das vidas, mas também do patrimônio, que aí é a obrigação do município. Esse ofício foi enviado à Secretaria de Ordem Pública, pedindo que ela se manifestasse e tomasse imediatas providências. E aí hoje, eu recebi a resposta, fiz uma cópia para cada vereador, e diz o seguinte: prezado senhor vereador, devido à falta de efetivo e o corte de horas extras, informa ao senhor a impossibilidade de atendimento à solicitação do ofício 08 de 2013 da ouvidoria pública da Câmara Municipal de Barra Mansa. O que pode estar sendo feito neste sentido são rondas no local pela inspetoria responsável pela área. Só quero fazer algumas considerações. Primeiro, eu não estou falando aqui de hora extra, eu estou falando de saída no período da tarde. É horário regular de funcionamento da Guarda Municipal. Segundo, mesmo que houvesse o corte de hora extra, que se encontre uma forma de preservar não só o patrimônio, mas a segurança dos alunos e dos professores. E terceiro, que vem aqui no rodapé do ofício enviado, Guarda Municipal preventiva, atuante e comunitária. É muito bonito no lema, mas eu gostaria de efetividade nos serviços que deveriam ser prestados aos nossos alunos, aos profissionais, aos professores das nossas escolas. Socorro Peixe. Mais algum vereador? Queria dar a palavra. Queria passar então para Clarice. Dispõe aí ainda de 7 minutos e aí poderá mediar o tempo que vai usar e passar ao seu companheiro de sindicato. Sim, eu quero ser bem breve nas respostas dos vereadores, porque eu quero realmente ceder esse tempo que vai ser muito importante que o Eduardo tem para falar para os senhores. Em relação à pergunta do vereador Baianinho, nós também comungamos com essa ideia, vereador, do Conselho Fiscal, para fiscalizar efetivamente as verbas que vêm para a escola. Porque o que acontece hoje? Além da direção indicada, ela indica também quem vai assinar a prestação de contas. Então é claro que ela não vai indicar uma pessoa que reflete sobre aquele gasto. Ela vai indicar a pessoa que está mais próxima dela, e geralmente essa pessoa que está mais próxima não é a pessoa que vai fiscalizar. Então, é uma das coisas que a eleição de diretores quer dirimir, porque além de eleger diretores, a gente quer uma gestão democrática. E gestão democrática precisa ter a participação da comunidade escolar. E também na prestação das contas. Então, o Conselho Fiscal é uma ideia que a gente comunga. Então, dentro do regimento interno das eleições, a gente quer ver como vai dirimir essa questão para que possa ter pessoas também eleitas, né, para o Conselho Fiscal e não indicadas. Quanto às reuniões do CEP, que o senhor também perguntou, em relação ao plano de cargos e carreiras com o governo, a nossa discussão, depois de muitos anos, né, pedindo isso,
nós iniciaremos a nossa discussão nesse governo no dia 26/8, próxima segunda-feira, 14h30, e nós gostaríamos também, né, de convidar aos senhores, principalmente aqueles 3 vereadores que pertencem à Comissão de Educação. Não somente eles, né, todos estão convidados, mas os 3 pertencentes à Comissão da Educação, seria muito importante que estivessem lá. Dia 26. Você pode repetir o local? 26, na Prefeitura, 14h30, terceiro andar. Em relação à pergunta que o vereador Pedro, né, colocou, a questionamento, em relação a essa questão da diretora continuar ou não. Eu não sei quais foram os motivos, né, pelos quais ela foi exonerada. Nós sabemos que muitas diretoras que foram indicadas foram exoneradas porque foram indicadas no antigo governo, e esse novo governo resolveu indicar outros, que é uma política que com as eleições vai acabar. Porém, a gente, quanto sindicato, e é uma posição da categoria, nós não estamos preocupados nesse momento com a direção que vai ser escolhida pelo povo. O voto é democrático, o peso da comunidade será 4, o peso da comunidade externa será 4, o peso da comunidade interna será 6, que é a proposta que o CEP colocou na discussão do projeto de lei. Porém, muitas diretoras que estão irão permanecer. Essa diretora que chegou ao senhor para fazer essa reclamação, ela vai poder concorrer legitimamente, né? O projeto de lei diz isso, que ela vai poder concorrer. Porém, quem vai decidir, final, né, é o voto, é a comunidade escolar. Agora, a gente sabe também que muitas diretoras assediam seus funcionários.